Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os telespectadores e ouvintes da Canção Nova, esta grande família deste projeto evangelizador que, nascendo no Brasil, está aqui também connosco em Portugal para nos ajudar, sobretudo a levar esta alegria do Evangelho, como diz o nosso Papa Francisco, através dos meios de comunicação. E por isso, aproveitando exatamente o rádio, a internet, a televisão, estes meios podem nos ajudar a chegar mais longe, a tocar também outros corações, a perceber exatamente que hoje devemos aproveitar todos os meios para anunciar o Evangelho, como aliás os apóstolos fizeram logo no princípio da Igreja, através da pregação e do testemunho, mas se naturalmente estivessem hoje presentes, se a Igreja tivesse começado hoje, também se usariam certamente estes meios. Então, queremos formar esta família alargada de língua portuguesa, aqui sobretudo no nosso país, mas também por aqueles que nos possam ver noutras partes do mundo. Uma saudação amiga para todos e dizer-vos que estamos então a percorrer através do IUCAT, o Catecismo da Igreja Católica. Estamos neste momento a comentar o credo e cada uma das suas expressões, o que elas significam para nós, mas sobretudo para que possamos ser cristãos mais ao jeito de Jesus Cristo. E agora colocamos uma pergunta: cremos num Deus ou em três pessoas? É este mistério. A Santíssima Trindade, como sabemos, é sempre um mistério que nós nunca conseguiremos compreender totalmente com o uso da razão, mas naturalmente que Deus, por isso mesmo, se foi revelando aos poucos para nos mostrar exatamente essa beleza de Deus, essa riqueza, e podemos conhecer, sem dúvida, mesmo sem descobrirmos o mistério todo, porque isso só depois na eternidade. Cremos num Deus em três pessoas, a que chamamos Santíssima Trindade. Deus não é solidão, mas perfeita comunhão. Portanto, uma verdade nós podemos já sublinhar aqui. Sendo o nosso Deus um só em três pessoas, distintas, mas sempre unidas, o nosso Deus é comunhão. E a comunhão significa comum união. Aliás, no próprio Catecismo, também não está aqui neste momento, mas há uma expressão que explica exatamente essa palavra comunhão. Depois, quando vier a propósito, citarei a página, para mostrar claramente que esta comum união é exatamente a resposta mais bela do nosso Deus. Por isso é que o ser humano não pode estar isolado. Nós, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, estamos também em sintonia uns com os outros e precisamos estar em comunhão uns com os outros. E por isso um ser humano nunca vive sozinho. Reparem, desde que nós nascemos até à morte natural, quando nascemos precisamos do apoio dos nossos pais para andarem connosco ao colo, nos ensinarem a andar, nos ensinarem depois a comer, a falar. Depois, se pudermos chegar a velhinhos, precisamos também de quem nos cuide. Mas durante a vida precisamos sempre também. Nenhum de nós pode dizer eu sou autónomo. Não, não somos. Seja no que for, na alimentação, no vestuário, na saúde, na educação, nós precisamos uns dos outros. Esta sintonia, esta comunhão entre nós é também o sinal de que nós não podemos ser isolados. Não pode haver isolamento. E por isso é que a Igreja também
sempre nos pede e nos incita a que não deixemos ninguém isolado, não deixemos ninguém sozinho, mas procuremos interagir, criar comunhão com todos, porque essa é a razão de ser da nossa existência. Porquê? Porque o nosso Deus é essa comunhão, a que chamamos a Santíssima Trindade. Diz-nos São Nicolau de Folié: meu Senhor e meu Deus, toma de mim tudo o que me impede de chegar a Ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que favorece aproximar-me de Ti. Meu Senhor e meu Deus, por favor, toma-me de mim e dá-me totalmente a Ti próprio. Então reparem, nós temos que precisar desta comunhão profunda com o Senhor Deus, porque somos também essa comunhão profunda com Ele e com os irmãos. Os cristãos não adoram três deuses diferentes, mas um único ser que desabrocha em três, permanecendo contudo um. Que Deus seja trinitário, sabemo-lo por Jesus Cristo. Ele é o Filho, fala do seu Pai, que está no céu. Quando diz, eu e o Pai somos um. São João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ele ora ao Pai e concede-nos o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Por isso somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. O Pai e o Filho sempre unidos, e por isso quem vê Jesus vê o Pai, e deste amor brota esta força do Espírito Santo que nos anima e que hoje sustém a própria Igreja. Estamos no tempo do Espírito Santo. Então temos aqui uma definição à margem do Catecismo que nos diz Trindade, do latim Trinitas, ou Tríade. Deus é um só, mas em três pessoas. A Trindade divina é um insondável mistério. Por um lado, baseia-se na unidade das três pessoas. Por outro, desenvolve-se numa diversidade pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas naturalmente que esta questão suscita sempre várias perguntas. Então pode-se descobrir que Deus é trinitário pela simples lógica? Pela minha razão? Pelo meu raciocínio? Aliás, vimos no princípio do credo que o ser humano pode chegar ao conhecimento da existência de Deus através do uso da razão. Aquilo também que São Tomás de Aquino chama as cinco vias, não é? Os cinco sentidos. Mas uma coisa é saber que Deus existe pela via da razão. Mas conhecer Deus tal como Ele é, só a partir da revelação. Então, também nunca poderia, pela razão humana, chegar a Deus, um Deus só em três pessoas. Só por aquilo que Deus se deu a conhecer na pessoa de Jesus. E por isso, a resposta será não. Não podemos pela lógica humana. A Santíssima Trindade é um mistério e só através de Jesus é que podemos descobrir. O ser humano, somente através da razão, não consegue deduzir que Deus é uno e trino. Ele conhece, todavia, a razoabilidade deste mistério ao aceitar a revelação de Deus em Jesus Cristo. Se Deus fosse só e solitário, não poderia amar desde toda a eternidade. Iluminados por Jesus, encontramos sinais da Trindade de Deus já no Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 18, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, e até em toda a criação. Portanto, é naturalmente na Sagrada Escritura, na grande revelação de Jesus, mas também, como vimos, também já no Antigo Testamento, que Deus se revela ser amor, ser comunhão. Não é solitário. Por isso é que também o ser humano não pode ser solitário. Deve ser solidário, mas nunca solitário. De que modo Deus é Pai?
Veneramos Deus, antes de mais, por ser Pai. Porque Ele é o Criador e se encarrega das suas criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, ensinou-nos a considerar o seu Pai como nosso Pai e a adorá-lo no mesmo como Pai Nosso. Ou seja, é a partir da vinda de Jesus Cristo que sabemos com toda a realidade que Deus é nosso Pai. Não só porque Jesus diz, eu e o Pai somos um, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, mas também essa oração tão bela que nos ensinou, que é a síntese mais perfeita do Evangelho, em que se chama a oração do Pai Nosso. Então, a partir de Jesus, nós podemos tratar Deus por nosso Pai. Pai de todos, não é? Claro que isto acontece, pois em cada um, a partir do batismo. E por isso, nos escritos da Igreja Primitiva, encontramos alguns relatos do batismo de alguns cristãos que diziam que rezavam o Pai Nosso no dia do batismo a chorar, mas era chorar de alegria, porque pela primeira vez podiam tratar Deus por Pai. Então reparem, aqui há uma diferença abismal. Deus não é apenas um ser longínquo, distante, que embora seja todo-poderoso, sem dúvida, que é omnipotente, que está presente em todo lado, mas é um Pai. E quando dizermos isto, não estamos a fazer apenas uma afirmação teológica só. Estamos a dizer que Deus está próximo. Porque, se pensarmos um bocadinho, a relação dos pais com os filhos, o que é que isso significa? Proximidade. Os pais podem estar muito longe dos filhos, geograficamente falando, mas no seu coração, de pai e de mãe, os filhos são sempre presentes. Os filhos, por sua vez, também podem estar à mesma distância, pois quando estão no estrangeiro estão sempre longe uns dos outros, mas na sua alegria, no seu coração, no seu pensamento, os seus pais estão sempre presentes. Então, ser pai é estar próximo, é estar atento, é naturalmente interessar-se, é pensar em nós. E quando dizemos estar atento, não estamos a dizer apenas que nos vigia para, porventura, não fazermos asneiras. Não, é um Deus que nos dá liberdade, não podemos esquecer isso, mas que é próximo e que espera. Nós temos uma imagem belíssima no Evangelho, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, essa grande parábola da misericórdia, composta de 3 momentos: a dracma perdida, a ovelha perdida e depois o Pai da misericórdia, ainda que nós vulgarmente chamamos o filho pródigo. Mas, dito assim, estaríamos apenas a evidenciar um filho. E quando o texto nos mostra que há um pai que tem 2 filhos e que esses 2 filhos falharam de formas diferentes e o pai trata os 2 com a mesma alegria. Mas há aquele que se distancia mais, não é? O chamado pródigo vai para longe, gasta tudo e quando sente fome quer regressar à casa do pai. Não como filho, ele tem consciência disso, porque aliás o erro desse filho não está só em ter saído de casa, mas está em ter pedido a herança. Pedir a herança era como que dizer que o pai estava morto para ele, porque habitualmente a herança, salvo raras exceções, é feita após a morte dos pais. Portanto, quando este filho pede, dá-me a parte da herança que me toca, está naturalmente a dizer ao pai, tu morrestes para mim, não quero nada mais contigo. E por isso parte, não é? Numa aventura, mas uma aventura que rapidamente caiu em desgraça. Então lembra-se da casa do pai, onde havia comida, roupa lavada, aconchego, e que até os empregados tinham esse aconchego. Então ele quer voltar para a casa do pai, até prepara um discurso, mas para ser empregado, porque lá na casa do pai se comia, se recebia a jorna todos os dias, o salário, e se tinha espaço para descansar em condições humanas. Mas reparem, quando aquele pai, que sempre esperou por aquele filho, que sempre esteve consciente que o filho havia de voltar, quando o vê lá longe, corre atrás ao encontro daquele filho.
E quando o Evangelho diz corre, está a fazer uma afirmação muito importante, porque segundo, digamos, a mentalidade e até a cultura do povo semita, um ancião não corre, vai devagar. Não só porque já é ancião, mas também, naturalmente, os outros é que esperam por ele. Não tem que se apressar, mas ele correu. Isto é, o desejo daquele pai era tão grande, de abraçar aquele filho, que até correu. E quer que ele seja filho. Não deixa o filho dizer o discurso todo. Reveste-o como filho. A túnica, o anel, as sandálias, o banquete. Ele é filho. Ele volta a ter direito à herança. Ele volta a ser o filho, apesar de ter deixado de o ser. Mas para este pai, um filho é sempre filho. Pode desviar-se, pode errar, mas está sempre pronto. Então, é esta a beleza do nosso Deus. É pai. E porque é pai, nunca nos abandona. Nunca nos esquece. Nunca somos fruto do acaso. Nunca ninguém nasceu por acaso. Fomos sempre pensados pelo coração de Deus. Então, esta beleza que também o Catecismo nos diz. Se quisermos aprofundar esta verdade, nos números 238 a 240, encontramos então este sentido de que é Deus ser Pai. Diversas religiões pré-cristãs conheciam já o título divino de Pai, antes de Jesus. Deus já era abordado em Israel como Pai, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10, e sabia-se também que ele era como uma mãe. Isaías, no capítulo 66, versículo 13, fala de Deus como mãe. O pai e a mãe representam na experiência humana a origem e a autoridade, a proteção e o sustento. Jesus mostrou-nos como Deus é realmente Pai. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus, em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Na parábola do filho pródigo, Jesus toca no profundo desejo humano de um Pai misericordioso. Portanto, como acabei de mostrar, Lucas 15, essa parábola que é das mais ricas e que revela a maior misericórdia do nosso Deus, é uma parábola profunda para mostrar exatamente esta verdade de Deus. Deus é Pai. E é um Pai que ama, não tem vergonha, não se distancia dos filhos, mesmo quando eles falham. Abraça-os. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é da mesma grandeza divina que o Pai e o Filho. Apesar de ser a terceira pessoa, não é em nada menor. Encontramos nos números 243 a 248 e dos números 263 a 264 do Catecismo este aprofundamento, este conhecimento, sobretudo tendo presente que no Catecismo nós encontramos muitas reflexões feitas por aquilo que se chamam os padres da Igreja, isto é, os primeiros a interpretar a Sagrada Escritura, mas também as verdades da nossa fé. E por isso temos que conhecer também essa riqueza, onde de facto se aprofunda este agir de Deus, que, por exemplo, no que toca ao Espírito Santo, nos diz: antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, advogado, é o sinal desta palavra Paráclito. O Espírito Santo, agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos e neles para os ensinar e os guiar para a verdade total. E assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Então esta força de Deus invisível, mas que move de facto os corações, que faz com que os discípulos e apóstolos depois façam as maravilhas que fizeram, exatamente após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o Catecismo, numa outra nota, diz-nos que a origem eterna do Espírito revela-se na missão temporal
O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, quando ele volta para o Pai, então derrama sobre os apóstolos esta força divina. A fé apostólica, relativamente ao Espírito, foi confessada pelo Segundo Concílio Ecuménico, reunido em Constantinopla, em 381, quando se diz: nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. A Igreja reconhece, assim, o Pai como a fonte e origem de toda a divindade. Portanto, falar do Espírito Santo ou falar de Jesus Cristo não é naturalmente falar de alguém desconhecido, mas é do mesmo Deus e desta comunhão profunda que nós podemos então aprofundar no Catecismo a partir desta questão muito importante e muito profunda da nossa fé. Depois temos, ao longo dos séculos, encontrado muitas orações relacionadas com o Espírito Santo e aquela que invocamos sempre no princípio deste programa, mas também uma outra que é o chamado hino do Veni Creator. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus fiéis, enche da graça do alto os corações que criaste. Então, ao longo da história da Igreja, também se tem invocado sempre esta força do Espírito, que, aliás, nos habita desde o nosso batismo. Jesus de Nazaré é o Filho, a segunda pessoa divina, à qual nos referimos quando rezamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou Jesus, naturalmente, que veio para ser esta revelação do Pai, para ser exatamente aquele que se fez um de nós, para se semelhar a nós, para se misturar connosco, e por isso Jesus aparece para ser batizado no meio dos pecadores, mas para nos dizer que nós podemos, a partir do seu testemunho e da profunda comunhão com Ele, chegarmos até Deus. Então, caríssimos amigos, nesta caminhada que fazemos de conhecer o credo e as verdades da nossa fé, aconselho-vos então a seguir o Youcat, até porque não, agora dar como prenda aos vossos familiares mais jovens este mesmo Youcat, para, quem sabe, a partir deste estudo, desta leitura, destas verdades, muitos poderem chegar de facto a este encontro pessoal com Jesus, conhecendo, para o poderem amar, que, como sabemos vulgarmente, ninguém ama o que não conhece. Então, que a nossa caminhada sirva sempre, não apenas para sabermos teoricamente coisas bonitas, mas para vivermos sempre ao jeito de Deus, para sermos imagem de Deus e para sermos também essa comunhão profunda entre nós, porque Deus é amor e nós queremos ser também essa comunhão uns com os outros. Por isso é que Deus, sendo um só, são três pessoas sempre em permanente comunhão, em permanente amor, e manifestam esse amor para connosco na força do Espírito Santo. Que o Senhor então nos abençoe a todos, e se naturalmente surgir alguma pergunta, algum comentário, possam enviar para esse mail que passa em rodapé, mas acima de tudo para podermos todos ajudar-nos a dar mais razões vivas da nossa fé. E para sermos bons cristãos, segundo o coração de Deus, então precisamos também da sua bênção, que eu agora quero invocar sobre todos nós. A bênção do Senhor Deus desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.